Ok, estamos gravando. Marcelo, fique à vontade. Boa noite, muito obrigado a todos. A gente abre aí o nosso último webinar do ano aí para encerrar 2022. Hoje a gente está aqui com muita alegria e muita honra com a doutora Rita Blum, que vai discorrer aí sobre as atualizações aí, atualidades da Lei Geral de Proteção de Dados, da relação da Lei Geral de Proteção de Dados com o consumidor. Vai também falar um pouquinho sobre a atualização do livro dela, né, que é sobre proteção de dados, direito do consumidor, né, professora Rita? Sim. E também do curso que a professora coordena e ministra aulas. Espero que vocês gostem bastante. A professora Rita já é a terceira ou quarta vez aqui que está conosco, né, Rita? Sim. Nos agraciando aí com o seu saber, e espero que vocês façam um bom proveito. Aquelas regrinhas de sempre, perguntas no chat. No final, se a professora Rita quiser liberar para alguém perguntar pelo microfone, deixar mais para o final. Por enquanto, façam pelo chat, fiquem com os microfones fechados para não atrapalhar aí a gravação, nem tampouco a aula da professora. E, professora, está contigo agora a bola. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com a Associação Nacional de Advogados, desta área que eu prezo tanto, atuo na área desde 2000, ano 2001, eu publiquei Direito do Consumidor na internet. Eu havia combinado com o Ricardo e com o Marcelo da gente fazer tipo um bate-bola em cima de algumas questões da NPD. Porém, tendo em vista isso que o Marcelo relatou, da questão do computador dele, eu posso, se vocês acharem adequado, Marcelo e Ricardo, falar um pouco dos temas a partir de alguns slides que eu separei aqui, e aí eu vou fazendo pausas para a gente não ficar tão preso aos slides. Uhum. E o que vocês acham? Não, tranquilo. Pode ser. Nessas pausas para a gente dialogar, e a gente pode abrir para perguntas, né? Pegar as perguntas do chat. Eu acho que excelente. Tá. E aí, a gente teria quanto tempo para fazer isso? Porque depois... Geralmente 1 hora, né? Vai até às 19, no caso aqui, 10 mil, 19h10, mais ou menos. Uhum. Mas eu acho que dá para... São 5 tópicos, né? Mais ou menos, dá para... A não ser que o Ricardo queira ir falando dos tópicos, e eu vou só falando em cima dos slides que eu tenho aqui, e os slides que tem desenho, eu mostro no final, se vocês preferirem. Pode ser, para a gente deixar um dinamismo aqui, porque aí fica mais fácil, porque eu ajudo você a controlar o horário. Tá? Senão vocês não enxergam também uns aos outros, porque fica só a minha, né? Tá bom. Eu acho que para dezembro, que já está todo mundo um pouco cansado, fica mais simpático também o modelo. Não, legal. Então, eu vou compartilhar aqui um instantinho, só para a gente falar do roteiro. Tá? Esse slide aqui. É a tela 1 que eu vou compartilhar. Vou tirar aqui o meu... Aqui. Tirar aqui. E aqui eu vou... Tá dando para ver aí? Sim. Uhum. Tá. Então, a gente vai falar hoje, no dia 12/12 de 2022, sobre os atuais reflexos da ANPD no compliance empresarial. Quem vai falar sou eu, professora Rita Blum. Eu sou doutora em Direito pela PUC, com especialização na Europa, na área de Direito do Consumidor. O meu doutorado foi sobre o direito à privacidade e proteção de dados do consumidor, que ensejou aquele livro vermelho que está ali ao fundo. Depois, agora não está dando para ver, mas depois vocês vão ver. Foi atualizado recentemente, inclusive eu tive o Marcelo e o Ricardo no lançamento, que ocorreu no dia 8 de novembro.
na Livraria da Vila. Eu vou depois passar os dados para vocês, caso tenham interesse. Nós temos um voucher para desconto para vocês. Aí, eu tenho outras 10 publicações, algumas são internacionais. Esse livro, ele foi reconhecido pela Direito GV Rio como uma das pesquisas mais relevantes aí na área de direito... Na verdade, assim, eu fui reconhecida pela GV Rio como uma das 27 acadêmicas com pesquisa relevante na área de regulação. Eu tenho uma formação EXIM para a LGPD, que é uma empresa holandesa de certificação, e também ministro cursos na área de proteção de dados, em especial formação de Data Protection Officers, e também tenho um escritório de advocacia, pelo qual eu adequo empresas à LGPD, e então o que eu vou falando aqui, assim como o Marcelo e o Ricardo também atuam na área, a gente vai falando a partir também da nossa vivência prática. Recentemente, a NPD, ela disponibilizou, né, ao longo desses 2 últimos anos, alguns normativos, tá? Um deles, e também houve alguns avanços no âmbito da legislação federal. Um deles foi transformar a NPD em autarquia especial. Aqueles que são da área, a NPD é a Associação Nacional, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu confundi com a ANAD aqui, gente. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela, antes dessa legislação recente, que a transformou, a lei 14.460, de 25 de outubro de 2022, essa lei transformou a NPD numa autarquia especial. Antes ela não tinha essa natureza jurídica, ela estava ligada à secretaria, a uma secretaria de governo do governo federal, tá? Agora, para o ano, ela poderá ter orçamento próprio, ela vai ter mais autonomia, é dos temas que o Ricardo vai abordar comigo. A gente também teve uma mudança na parte de agenda regulatória, ela divulgou uma agenda regulatória recente, com alguns tópicos que vão ser abordados em 2023 e 2024, porque a gente tem a lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, depois a gente tem um decreto que dispõe sobre a parte governamental da NPD, aí agora a gente teve a conversão da NPD numa autarquia, e essa autarquia, ela já lançou a agenda, como ela tinha feito em relação a 2021, 2022, agora ela lançou a agenda regulatória 2023, 2024, e um dos temas aqui entram a inteligência artificial, que é a área de estudo aí do colega Marcelo Fonseca, que está conosco hoje. Também está no radar da NPD definir, em consulta pública, a dosimetria das sanções da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai falar um pouco disso hoje. Isso é muito importante para a efetividade da norma, porque sem uma sanção, a norma fica sem efetividade jurídica, bem da verdade, porque se o administrando não tem expectativa de ser fiscalizado ou autuado, ele, por vezes, não tem aquele, aspas, estímulo para se adequar. Também a NPD, nesse tempo, lançou, isso já faz um tempo, né, o modelo de RIPT, aplicável ao governo federal, que é a Relatório de Impacto em Proteção de Dados. Ela lançou também um guia para agentes de tratamento, e também para o DPO, um formulário para notificação de incidentes, também importante, e uma resolução desse ano ainda, 27/1, flexibilizou a aplicação de algumas regras da LGPD para empresas de pequeno porte, ou cujo volume de dados justifique que não é só, ou na verdade assim, você pode ser uma startup, mas se você mexe com muito dado, você tem que seguir também, não foi flexibilizado para você. Agora, se você é de pequeno porte, e também o tipo de dado que você processa, seja em termos de natureza, de grau de sensibilidade dele, seja de volume,
justifique, que se flexibilize algumas exigências LGPD para você, não significa que você não vai ter que seguir, mas você, por exemplo, em vez de ter o prazo de 15 dias para atender a solicitação de titular, você tem o dobro de prazo. Em vez de ter que indicar um DPO, você pode ter uma pessoa, um grupo ou pessoa de contato, mas não precisa ter aquele DPO nomeado, como exige o artigo 41 da lei, para empresas de um modo geral, tá? Então, essas são as novidades que a gente vai tratar. Eu também, ao longo da exposição, isso eu já vou mostrar agora para não ter que abrir esse slide de novo. Os países em azul, tá, pessoal, têm legislação sobre proteção de dados. São 128 países ao todo. Dos 193 países da ONU, 57% da população do globo hoje vive em países com legislação de proteção de dados. Essa informação é do David Bannister, ele é Human and Information Rights Lawyer, Freedom of Expression and Information, Privacy and Data Protection, White Clothing and Corruption Environment. Ele é um profissional sediado nos Estados Unidos, ele fez um post no LinkedIn, e até onde eu sei, acho que é Estados Unidos, e desse post, eu fiz esse print aqui do mapa, aqui embaixo está a origem do post, tá, David Bannister. Os países em vermelho têm projetos de lei pendentes de conversão em lei, por exemplo, a Índia, que vocês veem ali na Ásia, na parte de baixo, né? Estados Unidos é uma federação típica, então tem um ou outro estado deles que tem legislação, como o estado da Califórnia, mas a maioria a legislação não é tão similar à europeia, por conta de privilegiar outros valores, digamos assim, né? Só que existe uma tendência ele fala nesse artigo que ele publica aí no LinkedIn, a se ter parece que inclusive já tem um projeto de lei nos Estados Unidos, por isso que está em vermelho, tá? E ainda 40 países que não tem, né, nada, segundo ele, ou que ele ainda não encontrou nada também. Pode já ter, mas David, não encontrou, tá? Então, eu gosto de mostrar esse mapa, porque esse mapa ele foi evoluindo. Você vê que o Brasil, antigamente, ele tinha uma cor que indicava que nós estávamos adequando, quando nós tínhamos só o Marco Civil da Internet, não tínhamos a LGPD, e hoje nós já estamos em azul, tá? Junto com a Argentina, Chile, Uruguai, México, Colômbia, Peru, países que têm. A Colômbia, agora, Colômbia acho que tem também, lei de proteção de dados, tá? Então, esses são um mapa aí da privacidade no mundo, eu sempre gosto de mostrar, e aí no final eu falo do curso e dos livros, tá? O livro que o Ricardo mencionou, que eu acabei de lançar, é esse, Direito à Privacidade e Proteção de Dados do Consumidor, tá? Foi lançado lá na Livraria da Vila, essa fotinho, inclusive, foi da minha mesa lá. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, e vou parar aqui para a gente não ficar tanto na tela, tá? Depois eu volto no final com aqueles slides dos cursos, dos livros, tá bom, Ricardo? Quando você antes da gente abrir para perguntas, pode ser? Sim. Tá. Vocês gostaram dessa coisa do mapa? Pode fazer assim. Era legal? Poderia estar tudo muito azul, né? Mas, na verdade... 57% da população do globo, já é bastante, vai. Na verdade, o que mais me preocupa é esse azul que não é tão azul, né? Esse que é o problema. Sim, mas não vamos entrar em as questões menos... Mas eu vou deixar isso para depois. Tá bom. Fico contente que nós já estamos agora com 22 pessoas. Vou colocar de novo aqui para ver minha segunda tela, acompanhar minha apresentação por mim mesma aqui, sem mostrar, tá mostrando muito para vocês, para a gente poder ter esse ambiente mais descontraído. Então, acho que o próximo tema é a questão da... Fica a bola tá com você, Ricardo, aqui das 5 temas, qual que você quer me perguntar alguma coisa, ou fazer alguma ponderação? Então, na verdade, eu acho que é uma coisa que nós estávamos falando semana passada, né, sobre esse evento,
e eu vou chegar aqui na sequência que foi apresentada na própria descrição do evento, porque nós vamos falar hoje sobre a MP, que converteu realmente a NPD como uma autarquia, vamos falar sobre a LGPD e suas sanções, sobre as questões das startups e a atuação do DPO, vamos falar sobre a NPD e as ações com esse orçamento próprio, e aí cai exatamente o que a doutora comentou sobre a agenda regulatória, os reflexos da LGPD na indústria 4.0, aí eu vou dar uma pinceladinha sobre essas questões do 4.0, e o direito à privacidade e à proteção de dados relacionado ao consumidor, que aí eu acho que é bem, para a gente finalizar, que é bem a praia da doutora Rita. Então, Rita, eu acho que nós poderíamos conversar um pouquinho, assim, quais são os promenores, alguns destaques que a gente pode frisar aí nesse início, falando exatamente dessa conversão da lei para a NPD, aí, que foi promovida ao status, né, de autarquia, nessa independência, e o que a gente pode esperar aí para 2023 de melhorias, né, o que isso pode, objetivamente, né, é o que todo mundo quer saber, o que isso pode impactar positivamente nesse mercado e que realmente vai alavancar a todos nós aqui que somos profissionais da área, o que nós podemos esperar para 2023, né, na sua opinião, né, o que essa lei pode ajudar a todos nós. Bom, eu penso que ela é positiva, a mudança, tá? Por quê? Quando, no modelo brasileiro de agências reguladoras, é muito importante que a agência tenha uma autonomia, tá? Por quê? Para não ter ingerência política, ser um órgão mais técnico, não ficar sujeita a interferêncies que possam macular, digamos assim, a pureza da intenção da autoridade, vamos colocar assim. Então, eu estou com esse livro aqui em mãos, eu até, inclusive, participei, é um livro de vários artigos, um desses artigos, são vários autores, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Bernardo Pereira, de Luciana Rodrigues Guerra. Ele cita aqui, não sei, quem conhece a história da lei, assim, de primeiro, não era para ela já ter autonomia, tá? Só que aí o presidente, à época, Michel Temer, levantou uma questão, que ele também é professor de direito constitucional, que a forma com que ela foi prevista, a criação dela, tinha um problema, e aí ele vetou o artigo 55 como um todo, e disse que ele resolveria esse problema ao final do mandato dele. Antes de sair, ele resolvia. Realmente, no final de dezembro do ano que ele saiu, ele criou uma medida provisória, dando um novo texto ao artigo 55, e nesse texto ela fica como um braço, vamos colocar assim, de uma secretaria ligada à Casa Civil, ligada ao governo. Mas ela não tem essa autonomia, inclusive não tem orçamento próprio, os cargos são comissão, alguns... ela é formada a partir de profissionais que são deslocados de outras funções dentro do governo, e naturalmente isso não é o ideal, mas foi o que foi possível, e também considerando a crise que se tinha em 2018. Esse argumento não foi colocado formalmente, mas é uma das hipóteses que a gente da área levanta, que ela ter orçamento próprio ia significar mais custo. Então, ela nasceu de um jeito assim, e lá na lei diz que dentro de um prazo ela seria convertida em uma autarquia. E é justamente essa medida que foi convertida em lei agora cumpre essa promessa de atualização, vamos colocar assim, da natureza jurídica da NPD. E por que eu falo que é interessante? A Maria Silvia aqui, primeiro esse autor aqui, Bernardo, ele fala, essa eventual transformação parece mais adequada em razão da autonomia técnica e decisória pleiteada. Então, ter autonomia técnica e decisória é muito relevante para uma agência. Eu já trabalhei em empresa de telecomunicação, já tive a oportunidade de ir a Brasília, na Anatel, sentar em mesa de reunião. São pessoas técnicas da área, te dão uma resposta numa consulta. Uma vez a gente teve uma situação com os clientes todos, né, as empresas de telefonia celular,
o governo queria aplicar, por exemplo, um índice de reajuste que não era o que estava no contrato de concessão, era um índice menor, só que por conta da Anatel ser autônoma, ela pegou e falou, não, tem que cumprir o contrato de concessão. Os usuários vão achar ruim, que vai aumentar um pouco mais do que eles gostariam, mas é o índice que foi pactuado com as empresas 5 anos atrás. Agora elas estão querendo reajustar, elas vão reajustar conforme o contrato, não conforme o presidente eventualmente quer mudar e colocar o IPCA em vez do IGPM, coisas desse tipo. Sim. Né? Então, é importante, aqui eu vou citar a Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma grande professora, né, dessa área, né, dizendo assim, o sistema verdadeiro das agências reguladoras implica-lhes seja outorgada certa independência em relação ao governo, no que tange a vários aspectos de sua atuação. Se há interferência política do governo, o sistema perde a sua pureza e vocação. Então, por isso, Ricardo, que eu falei que é positivo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tenha sido alçada aí à categoria de autarquia, tá? Que agora ela vai ter essa autonomia que se deseja, inclusive orçamentária, que é importante. Uhum. Tá? E eu acho que isso veio num momento muito propício, né? Até porque a ANPD, ela está pegando exatamente uma transição de governo, né? Então, eu imagino que em 2022, a ANPD teve toda uma estruturação e um planejamento estratégico para 2023 e 2024, se ela não fosse não tivesse essa independência, a interferência política seria muito maior, e talvez o que nós almejamos tanto para os próximos anos, talvez, por algumas questões políticas, poderia, né, ter esse atraso, né? Eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, né, é uma coisa que... E aí eu queria que a doutora falasse também sobre isso, porque essa independência achei muito, muito pertinente, justamente por causa dessa migração, né? Então, acho que as questões políticas, infelizmente, em algumas agências, como a doutora comentou, você tendo essa independência, a gente sabe que, infelizmente, algumas coisas são possíveis, outras não, mas essa independência, com certeza, vai garantir essa agenda regulatória aí para 2023, que eu vi aqui na fase 1, que já, basicamente, na fase 1, já tem muita coisa que a gente já está sofrendo aqui no dia a dia que pode ajudar, né? Eu vou me pedir desculpa de não ficar falando muito das questões políticas, porque eu ainda não sei quem que vai ser, hoje, na pasta, no atual presidente, o ministro Paulo Guedes principalmente capitaneava esse esforço de regulação ligada à proteção de dados, em especial porque para o Brasil ter assento na OCDE, ele precisava ter uma legislação de proteção de dados, era um requisito. Vocês viram que existe um movimento global, né, de aprovação de legislações, e quem não tiver uma legislação fica fora de algumas oportunidades econômicas, tá? Então, além do aspecto de proteger as pessoas, tinha um aspecto econômico. Nesse novo governo, eu não sei quem que vai capitanear isso, Ricardo, mas esse exemplo que eu dei, por exemplo, da Telco, foi numa época de mandado do novo presidente, e ele recuou, no final ele respeitou a decisão da Anatel de seguir o índice que estava nos contratos de concessão. Então, eu quero crer que ele vai ter a mesma postura nas falas que ele vem dando, não em relação à proteção de dados, mas que ele fala, normalmente ele fala, eu respeito a decisão do STF, eu respeito a lista da Procuradoria para nomear, enfim, ele... então, espera-se que tenha a mesma postura. Agora, quem será aí? Eu sei que um dos redatores não dos redatores, mas um dos parlamentares bem atuantes nessa área em Brasília é do partido do atual novo presidente. Então, espero que... Mas e outra coisa, a proteção de dados está ligado com temas políticos também. Essa eleição, a gente viu a quantidade de URLs, parece que foram 700 por dia, eu li naquela entrevista que o presidente do TSE deu,
Eles derrubavam centenas de URLs de fake news por dia. E então é um assunto que os políticos se preocupam também, porque no fim do dia interfere na imagem que o cidadão vai ter sobre ele, né? Sim. Os cidadãos, eles são acessados com mensagens falsas nos seus celulares, a partir do quê? Do perfil que eles têm. Ah, essa pessoa é uma indecisa, vou mandar essa mensagem. Essa pessoa tem uma postura, pelos likes que ela dá na internet, ela tem um perfil mais conservador, eu vou mandar para ela um perfil meu mais conservador. Então, dados, hoje está próximo do tema da política, e imagino que um governante que queira se proteger um pouco de fake news vai ter interesse numa legislação efetiva. Tá? A outra colocação que você fez em relação à independência, sim, é importante, como eu coloquei, e acho que a gente poderia ir para o tema do orçamento, talvez, só para o pessoal ver que ela... Saiu uma notícia, pessoal, falando do orçamento, né, da NPD, e esse orçamento diz assim, aspecto financeiro da NPD, o que está por vir. Existe uma proposta de que a NPD tem um orçamento de 42,3 milhões, saiu no Capital Digital, para o ano que vem. Ela antes não tinha um orçamento próprio, agora existe uma proposta desse, eu não sei em que estágio que está, mas eu também vejo como positivo. Por exemplo, nos cursos que eu dou de formação de DPO, uma das coisas que um professor que eu sempre convido para dar a parte de compliance, governança, ele fala, não adianta você pegar uma pessoa que é do compliance, agora promove ele a DPO, só que aí o orçamento dele continua igual. Não tem um orçamento extra para dar o curso, para dar treinamento interno, não tem orçamento extra para contratar pessoas para fazer o canal de contato com o DPO, fica no mesmo orçamento. Então, assim, sem dinheiro, como é que vai atuar? Nada acontece. Vai ter que atuar pedindo, por favor, aí, órgão, Polícia Federal, me ajuda aqui nessa investigação de vazamento, fica mais difícil, né? Então, eu vejo como positivo ela ter um orçamento próprio para o ano que vem também. Se quiser entrar em algum outro tema, Ricardo. Eu acho que uma das grandes dúvidas, acho que nós tivemos vários subsídios públicos aí e participações da sociedade com relação à dosimetria das sanções, né? Acho que das penalidades, eu acho que essa é uma das questões que, tecnicamente, muitos colocam, né, algumas possibilidades com relação... e eu vejo, assim, pelo lado positivo e pelo lado até negativo, né, de algumas questões, né? Então, eu acho que essa questão da dosimetria, se nós formos analisar outras agências, é porque eu sou da escola que não adianta a gente querer redesenhar a roda, sendo que muitas agências já fazem isso com excelência. Teoricamente, é só você pegar, logicamente que é um pouco diferente, né? Lógico, proteção de dados, mas nós temos as questões de sanções e multas de outras agências que funcionam muito bem. E para quem não tem nada hoje em dia, acho que seria o bom inimigo do ótimo, né? Talvez fazer um sistema de cálculo mais simples, né? Levando-se em conta uma advertência, uma multa leve, que também não adianta, no momento, eu tenho certeza que que tudo cai na política, né? Mas a gente coloca uma nova gestão, vai querer ficar colocando multas extremamente altas para os empreendedores, para as empresas, até porque se você for multar, vamos multar 80% das empresas que não estão adequadas, né, doutora? A gente estava falando aquele post, né? Então, assim, que eu acho que é muito maior. Então, assim, até que ponto isso é relevante, essa dosimetria? Então, só se puder falar para a gente um pouquinho, não só da sua experiência no Brasil, mas fora também, com relação a essas... Bom, então, vamos lá. Como eu disse no início, não sou eu que digo, na verdade, Kelsen diz isso, que é um grande filósofo do direito, não existe norma sem sanção.
Tirando a norma do cinto de segurança, que as pessoas, com o passar do tempo, elas entenderam que, ao usar o cinto de segurança, elas se autoprotegem num choque, não bater o rosto no vidro, não ser arremessado para fora do veículo. De um modo geral, a gente paga a conta em dia para não ter a multa, a gente segue aqui na próxima, tiveram que trocar todas as calçadas, o pessoal gastando 12 mil aqui para trocar a calçada, porque a prefeitura veio e disse, está desnivelado, tem que seguir a norma, né, e tal, senão eu vou te multar, você tem um mês para se adequar. Todo mundo saiu quebrando a calçada, e por quê? Porque não quer pagar a multa, tá certo? Então, a multa, ela funciona assim como um estímulo de comportamento das pessoas, sejam elas físicas como jurídicas. Em relação à sanção especificamente, existe uma consulta pública. Como vocês sabem, a LGPD, ela prevê que pode ser aplicada uma multa que pode chegar até 2% da receita do grupo no Brasil, no último exercício, limitada a 50 milhões. Além de outras, como, por exemplo, outras medidas como a advertência. O que aconteceu na Europa? Nos primeiros meses da GDPR, foi mais comum a advertência do que propriamente a aplicação de multa. Um colega meu que foi para a Europa participar de um evento de advogados internacionais disse que conversou com mais de uma pessoa à época, ainda a gente não estava com a LGPD publicada aqui, lá já estava publicada a GDPR, já estava em vigor desde maio de 2018, e a expectativa era de que nesses primeiros meses, ao invés de multar, seriam aplicadas advertências, se a empresa não se adequa, aí vem a multa. Aqui no Brasil, o Poder Judiciário, recentemente, eu vou falar de uma decisão ao final, a juíza, ela condena a empresa, mas antes de aplicar a sanção maior, ela fala, te dou um prazo de X para você ter política de privacidade, nomear o DPO, coisas que você ainda não fez, e se você não se adequar nesse prazo X, aí multa diária de tanto. Agora, deu um pulo para aqueles que não são da área jurídica, né? Eu fui da sanção administrativa para a sanção civil, que é a que o juiz aplica. Então, a gente está falando de regimes paralelos, mas que não são excludentes, porque a LGPD fala que o desrespeito à LGPD pode ensejar sanções no âmbito do Poder Judiciário por meio de ações civis, individuais ou coletivas, tá? Então, como em que pese a NPD ainda não ter aplicado sanções, o Poder Judiciário já vem aplicando. E essa juíza deu esse prazo para a empresa se adequar para, então, aplicar a sanção. Eu entendo que provavelmente vai ser desta maneira. Com relação ao que está por vir, que inclusive eu já estou comentando, às vezes, com algumas empresas que me perguntam, é o seguinte, um dos diretores da NPD esteve em São Paulo, num seminário fechado, num escritório de advocacia, e esse escritório acabou publicando algumas das coisas que foram, sumarizou, né, como foi o evento, que nem vocês tiveram aí o evento, o Ricardo está trabalhando para fazer o sumário do como foi, e aqui diz aqui, ó, dentre os temas quentes abordados, fala-se aqui do prazo de comunicação de incidente, não é tema do nosso webinar hoje, então eu vou pular. Aí ele diz, há mais de 700 incidentes comunicados à NPD e estão represados para fins de verificação de imposição de sanção. Estamos pendentes da resolução, aqui já o diretor, esse é um resumo que a pessoa fez do que ele falou. Estamos pendentes da resolução de dosimetria de sanções para o início da aplicação das mesmas. Então, tão logo essa dosimetria tenha sido fixada, que ela estava em consulta pública, publicou em 15 de agosto de 2022, despacho que submeteu à consulta pública a minuta da resolução que aprova o regulamento de dosimetria e aplicação de sanções administrativas. Tá? Então, isso estava em consulta pública, não sei se já encerrou, mas o fato é que, tão logo se conclua esse texto desse normativo, que é um regulamento, então ele diz assim, estamos pendentes da resolução de dosimetria de sanções para o início da aplicação das mesmas. E a expectativa é que ela seja emitida no começo de 2023. Ou seja, em breve, né? Começo de 2023, está aí, né? Então, mês que vem. Então,
tu tirou aí o ano novo, aí vem o carnaval tá mais para frente um pouco, né? Lá para o final de fevereiro. Então, eu estou falando para o pessoal, já está com o aviso de privacidade pronto, publica, já está com nomeando de DPO, indica lá no site, não vacila, né? Porque já dá aquela roupagem de adequação, porque às vezes as empresas já estão com documentos e por um detalhinho ainda não subiu, né? Você que é do marketing aí, sabe que não basta ser, tem que aparecer, né? Então, você fez a lição de casa, vamos lá e tornar isso público. Então, é o que eu tinha para falar sobre dosimetria, assim, de momento é isso, Ricardo. Não sei se você quer complementar alguma coisa, ou Marcelo. Marcelo? Não, eu tô, acho que como todo mundo, na expectativa do que vai acontecer. Acho que eles terem se tornado uma autarquia dentro desse contexto de pureza que a Maria Silvia fala, eu acho que ela está sinalizando uma questão até de conflito de interesse, uma vez que também se aplica a empresas públicas, né? Então, fico feliz de ter autonomia, adoro quando não tem vínculo político. É óbvio, precisa ter essa regulamentação da dosimetria, e a gente ter realmente, lamentavelmente, a gente tem uma política empresarial de precisa punir alguém para a galera acordar para a vida. Nesse mesmo contexto da decisão da juíza que você comentou, Rita, os desembargadores aqui do TJ, naquele caso da incorporadora, que foi a primeira sentença que saiu logo que ela entrou em vigor, a reversão da sentença também teve algo parecido. A parte do acórdão reverteu a sentença de pagamento da indenização porque a incorporadora, no trâmite do processo, comprovou que se adequou e nomeou encarregado de dados. E então é interessante, né? É óbvio, essa causa tem uma questão específica, esse caso concreto, porque quando ele entrou com a ação, a lei não estava em vigor, né? Ele fez diálogo das fontes com o CDC, com a Constituição, Código Civil e tal, e também a LGPD no embalo, né? Quando saiu a sentença, ela fundamentou justamente nesses diálogos das fontes. Mas aí o Tribunal de Justiça falou, olha, com relação à LGPD, não há indenização, porque não estava em vigor, e a incorporadora, no trâmite do processo, comprovou que se adequou. Então, eu acho que é algo, de uma certa forma, melhor do que só tratar com indenização propriamente dito, né? Valorizar o que a empresa tentou fazer de compliance e governança de dados nesse sentido. É só isso, para complementar, né? Perfeito. Eu acho muito boa a observação, que é exatamente as diversas ferramentas e formas, né, que nós temos aí para proteger os clientes, nos proteger as empresas. E em cima disso, aproveitando o gancho, a gente pode falar um pouquinho das startups, né, e o que tem essa outra norma aí que foi expedida também para as empresas, né, de pequeno e médio porte, as startups, e a atuação do DPO. Então, doutora Rita, queria só uma abordagem sobre isso e seu ponto de vista. Depois a gente pode comentar dos nossos pontos aqui, eu e Marcelo, também sobre isso, e o que isso acaba se tornando relevante ou não para os próximos passos da LGPD, aí nos próximos 23 e 24. Está no mute. Está no mute. Vamos lá, que nós aqui adoramos pontos polêmicos. Tem um livro que vai ser lançado quinta-feira aqui em São Paulo, chama-se Compliance Digital. Tá? Nesse livro, eu fui convidada por um dos organizadores para escrever um artigo sobre o DPO. Tá? E tem um outro que vai sair num e-book, depois o e-book vai estar gratuito, eu te passo, Ricardo, para o pessoal poder acessar.
Nesse do e-book, eu apimentei, eu vou falar como é o Instituto Brasileiro de Direito Ético Empresarial, eu falei, vou falar dos conflitos éticos do DPO. E aí, tanto nesse como no sobre o DPO, que vai sair agora quinta-feira, que depois eu mostro a capa para vocês, eu escrevo sobre essa resolução que flexibiliza a necessidade de indicação do DPO para, quer dizer, desobriga de indicar o DPO para empresas de pequeno porte. Essa resolução, ela foi escrita indicando o que é uma empresa de pequeno porte a partir da legislação de direito societário. Então, ela indica algumas normas que dizem que tem a ver com o faturamento da empresa, para você dizer que você é de pequeno, médio ou grande porte. Quem é diretor de financeiro ou gerente financeiro sabe disso, tá? Também tem a ver com a tributação, qual ela se insere, porque aí o faturamento dela, a partir de um determinado valor, já não pode ser pelo simples, enfim. Então, isso a legislação nem precisou definir, porque isso já está, ela só aponta para as normativas. O que ela define? Ela vai definir quando que vai flexibilizar. E a flexibilização focou em 2 critérios: o porte e, além do porte, o tipo de dado que a empresa trata. Se for uma startup que envolve massa de dados sensíveis, grande, talvez mesmo ela sendo de pequeno porte, não se justifique ela ter a flexibilização. Por quê? Porque ela tem um potencial de, se ela tiver um incidente de vazamento, de causar um dano para as pessoas maior do que uma empresa de pequeno porte, uma clínica, que às vezes os dados são físicos, não estão em prontuários eletrônicos, ficam lá no fichário do médico. Essa sim, ela male tem um contador, né? O contador sempre tem. Todo mundo tem, por independente, porque tem aquela parte de documentação fiscal, né? Então, mesmo a empresa sendo pequena, às vezes de um único sócio, ela tem o contador. Aí ele vai ter um DPO nomeado, então a legislação já previa isso e ela flexibiliza, eu acho que foi oportuno. E ela teve esse cuidado de dizer, mas se for pequeno porte, mas mexe com muito dado, aí, ou dado sensível, não ser avaliado, né? Isso. Não é difícil de entender, basta ler, é uma resolução relativamente pequena, e ela explica lá os critérios, tá? Fica aí a sugestão, a leitura. A resolução, vou falar o número para vocês agora, é a resolução CD/ANPD, número 2, de 27 de janeiro de 2022, tá? Ela traz esse critério de tipo de dado e volume. Vou dar um exemplo. Uma startup que mexe com reconhecimento facial. Apesar de ser startup, ela tem dados biométricos, tá certo? Então, são dados sensíveis. Logo, já não se beneficiaria da resolução. Tá? Mas eu tenho alunos, por exemplo, que trabalham em startups, que falaram, lá na empresa, em vez de a gente nomear um DPO, a gente tem um comitê, e a gente tem uma pessoa que responde, mas ele não está lá nomeado no site como DPO, mas a gente tem o canal, a gente se organiza para responder, mas não tem um DPO. Acho que facilita, em especial, por questão de headcount, né? Nem sempre dá para... Acho que o que eu tinha para falar em relação a isso... E, lógico, fica... Quando assim que eu tiver a publicação, o livro eu vou mencionar aqui, ainda no final da apresentação, o nome desse livro parece que está bem interessante, 120 páginas, 25 autores, e lá tem um artigo meio específico que fala da resolução, tá? Eu vou publicar o link aqui, que a Ana Cláudia pediu. O link da resolução 2. Ótimo, muito Já bom. Publiquei. Na verdade, até o Marcelo, se puder também dar uma acrescentada, até que ponto, o que ele acha das... Logicamente que eu vejo muito pelo lado também positivo de algumas questões, até para proteger o próprio micro e pequeno empreendedor. A gente nem fala de startups, porque eu acho que
quando fala de startup, acaba sendo startup, hoje em dia, meio polêmico, né? Porque tem startup de 3 pessoas que usa, trata 2 milhões de dados, né? Então, assim, sem querer colocar dados específicos, citar empresas específicas, eu acho que é muito complicado, mas, Marcelo, o que você acha dessa questão, assim, em termos de, não só da questão positiva, porque eu acho que tem muita coisa positiva, mas eu gosto de avaliar sempre o pior cenário de tudo, assim, nossa, o que seria o pior, até porque os clientes nos contratam para fazer a previsão do que é o pior, né, doutora? Então, assim, fala assim, tá, mas o que pode acontecer de pior comigo? É isso. Nossa, mas será? Não sei se vai acontecer, mas a gente tem que estar prevendo o pior, né? O que você acha, Marcelo? Eu acho que não dá para, concordo plenamente com a Rita, eu acho que não dá para ficar preso apenas no critério tributário, né, de definição de pequena e média empresa. Eu acho que deve ser avaliado como em qualquer trabalho de governança 360 graus. Então, às vezes você tem, sim, pequenos, como o exemplo que a Rita deu, da biometria, ou uma corretora de seguros que faz seguro-saúde. Então, o próprio escritório de advocacia, uma clínica médica pequena. Então, acho que precisa ter um olhar mais abrangente. Startup, você, como a gente sempre fala, né? Se eu abro uma loja na rua, ela é uma startup? Não, né? Startup implica em tecnologia, inovação, desenvolvimento. Uhum. Por óbvio, mesmo que seja uma B2B, você tem ali um desenvolvimento tecnológico que em algum momento vai resvalar em tratamento de dados, mesmo que seja dos colaboradores. Quando como a maioria dos desenvolvedores de aplicações tecnológicas, de inovação, eles visualizam mais aplicativos, games, né? Mais B2C, é óbvio que é interessante que se façam adequações e implementação do framework de proteção de dados desde o início, para ficar mais fácil e aquela startup crescer de uma forma mais sustentável, né? Mais já qualificada para aquilo que ela pretende fazer, né? Mal não faz. Cumprir lei, na verdade, não é nem uma questão de fazer mal ou fazer bem, né? É um dever. Sim. Então, é isso, né? Eu acho que não tem que se discutir assim, até porque quando a gente lida com startup, quando a gente vai em hub, todo mundo está fazendo a aplicação que precisa de dados, né? Que vai mexer com inteligência artificial, cujos pés, um deles é base de dados. Então, não tem como escapar, né? Aquela coisa assim, eu não preciso me adequar, não preciso ter encarregado, porque eu sou uma empresa pequena. E aí é o que a Rita falou, é pequena, mas mexe com biometria, hello, é uma questão de risco, né? É uma questão daquilo do seu core business, né? Ricardo, Oi. Em cima do que o Marcelo falou, não sei se ainda quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Não. Não? Ele está pontuando aí a diferença de startup e pequeno porte, né? Eu acabei abrindo aqui o meu artigo para rememorar alguma dos tópicos, tá? Ele fala que no artigo 2º, né, inciso 1º, quem são agentes de tratamento de pequeno porte? Então, microempresas, empresas de pequeno porte, vírgula, startups. Então, às vezes ela não é uma startup, mas ela é uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, enfim, aí vai, bem como pessoas naturais e entes privados despersonalizados que realizem tratamento de dados pessoais, assumindo obrigações típicas de controlador ou de operador. Aí ela vai mais além e fala também do conceito de startup,
que está no inciso 3º, organização empresarial ou societária nascente ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação, como o Marcelo bem colocou, aplicada a modelo de negócios, E aí ele fala que aí entra esse outro critério que eu estava trazendo aqui, e que o Damião colocou aí no chat, obrigada, Damião, que diz assim, o artigo 3º, que em regra não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado nela previsto agentes de tratamento de pequeno porte que realizem tratamento de alto risco. E aí já respondendo a alguma pergunta aí de uma colega de marketing, né, você tem que ver se aquele tratamento do seu hotel se encaixa em alto risco, se não se encaixar, você pode seguir o critério apenas do tamanho da empresa, né. Então aqui, a resolução ressalva expressamente que não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado nela previsto agentes de tratamento de pequeno porte que realizem tratamento de alto risco para titulares e as que ofiram receita bruta superior a certos limites de valores. Relativamente ao termo alto risco, previsto no artigo 4º da resolução, ela detalha que tratamentos de dados que atendam certos critérios gerais específicos seriam de alto risco, que ela especifica lá na resolução, por isso que fica difícil falar aqui, tem que olhar mesmo a resolução, mas seguem 2 exemplos desses critérios, respectivamente, tratamento de dados em larga escala, com utilização de dados sensíveis, então, larga escala, dados sensíveis, o Damião até colocou aí a previsão da norma, não se beneficiam, larga escala com utilização de dados sensíveis não se beneficiam desse critério, né, de flexibilização, não da flexibilização, vamos dizer assim, trazida na resolução. Comparando com a GDPR, aí eu já falo um pouco do histórico vale mencionar que este prevê a obrigatoriedade do DPO quando, dentre outras hipóteses, as atividades principais do controlador operador envolvam monitoramento regular e sistemático de titulares de dados em larga escala ou consistir em tratamento em larga escala de dados sensíveis ou dados pessoais relativos à condenação e delitos penais. Então, se você for ver da onde bebeu a nossa legislação, que foi na GDPR, faz sentido mesmo essa flexibilização quando você não tem porte, volume, e o volume não diga respeito a dados sensíveis, tá? Só para ser um pouquinho mais rica de informação aí para vocês, tá? Legal. E uma pergunta, doutora Rita, é o seguinte, fazendo uma analogia, se nós, por exemplo, eu vou falar isso do dia a dia, né? Então, por exemplo, todos nós sabemos que muitos clientes, empresas que nós atuamos, seja em qual tipo de serviço, nós sabemos que geralmente a nomeação dos encarregados de proteção de dados, não vou nem falar de PO, do encarregado, eles acabam nomeando o pessoal, um administrativo, um diretor financeiro, diretor de recursos humanos, então, assim, vários profissionais que são internos. Uhum. E eu sempre pergunto para todos qual é a complexidade de se nomear para uma empresa, a complexidade de se nomear um encarregado, e não vamos falar do nome encarregado de proteção de dados, vamos colocar um ponto focal, é uma pessoa que realmente é o facilitador, né, de toda a questão de proteção de dados dentro de uma empresa. E assim, tudo bem, se as empresas de pequeno porte, essas demandas, elas excluem essa normativa exclui essas empresas, nós não podemos deixar abandonado o assunto proteção de dados, nós vamos ter que ainda ter um ponto focal. Então, assim, na situação do dia a dia, eu não vejo que essa normativa, o que ela agrega. Esse é um posicionamento, Ricardo. Eu acho que, na prática, não muda nada. Porque, assim, tudo bem, eu não tenho a obrigatoriedade, mas se eu precisar comunicar alguém, eu vou falar com quem? Ou com o meu advogado, ou eu vou falar com o cara do TI, ou eu vou falar com a menina do RH, ou eu vou falar com o braço direito do dono, que é o que acontece. Então, chega assim, não, tudo bem, nós não vamos contratar o DPO, o encarregado, seja qual for a nomenclatura. Eu falo, eu vou falar com quem aqui na empresa? Vou falar com o dono da empresa? Não. Aí eu estou colocando a cabeça assim, poxa, se eu sou o consultor que está implementando as adequações, eu posso ser o agente administrativo que é da ANPD, ou um representante do PROCON, seja de qualquer entidade. Então, eu venho com essa abordagem.
Tá, então com quem eu falo? Quem é o responsável por proteção? Ah, é o pessoal do TI. Então, assim, mas o TI, geralmente, ele já é nomeado como encarregado de proteção de dados. E aí, na prática, a gente fica divagando tantas normativas, a NPD, e na prática, o que muda? E na minha posição, nada. Na verdade, efetivamente, não muda nada. Então, assim, a gente está falando de uma flexibilização que, em alguns momentos, talvez, espero que sejam poucos, não tem muito efeito benéfico para o titular de dados. Eu não estou falando para a empresa. O titular de dados, ele vai acabar ficando refém, porque, não vou precisar nomear um encarregado, mas assim, aí você pergunta, tá, então eu vou falar com quem? Não, fala com o pessoal do SAC. Aí o pessoal do SAC, não sei nem o que é, eu fiz um treinamento, mas eu não entendi direito. Concorda, doutora Rita? Sei lá, é uma analogia a legislação provocativa, né? Está aberto o meu áudio, que eu às vezes fecho. Está aberto. A lei fala, a resolução é clara, seção 4, do encarregado de tratamento de dados pessoais. Artigo 11, os agentes de tratamento de pequeno porte não são obrigados a indicar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais exigido no artigo 41 da LGPD. Parágrafo 1º, o agente de tratamento de pequeno porte que não indicar o encarregado deve disponibilizar um canal de comunicação com o titular de dados para atender o disposto no artigo 41, parágrafo 2º, inciso 1º da LGPD. Parágrafo 2º, a indicação do encarregado por parte dos agentes de tratamento de pequeno porte será considerada política de boas práticas e governança para fim do disposto no artigo 52, parágrafo 1º, 9 da LGPD, que é o que fala da amenizar as sanções se você tiver governança. Então, assim, bem colocado o seu ponto. Não é porque não tem que nomear que não tem que ter canal. O titular continua tendo o direito de ter o canal para poder exercer as solicitações relacionadas aos seus dados previstas no artigo 18 da lei. A única coisa é que você não precisa nomear um DPO. Formalmente, né? Isso, mas você tem que ter o canal específico para atendimento de solicitação de titular. Algum ícone lá no homepage que fale de privacidade, LGPD, e aí ele clica lá, ele pode exercer o direito, tá? E ela dá dica aqui, a gente estava falando de governança, que é o tema do nosso webinar. Governança é considerado que ameniza a sanção. Então, ele diz, no parágrafo 2º, você não é obrigado, mas se você indicar, poderá ser considerada política de boas práticas e governança para fim do disposto no artigo 52, parágrafo 1º, inciso 9. O 52, sem nomear, né? Isso, parágrafo 1º, inciso 9, diz, as sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite oportunidade de ampla defesa de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerando os seguintes parâmetros e critérios. Inciso 9, adoção de política de boas práticas e governança. Inciso 8º, adoção reiterada e demonstrada de mecanismos de procedimentos internos capazes de minimizar o dano. Então, isso eu falo para os meus clientes, para os alunos. Não adianta só mapear. Mapeia, que é obrigação, porque está previsto, se não me engano, 37, obrigatoriedade de registro de atividade de tratamento de dados, e o que tem de desconformidade vai corrigir, e aquilo que for necessário escrever política e procedimento, escreve. Se tiver que nomear de DPO, nomeia, porque na hora que vier uma fiscalização, você tem como mostrar, como tem nessa sentença que eu vou mostrar, falar rapidinho agora, que, eu me adequei, mas mesmo assim estou sendo aí acionada pelo sindicato alegando que eu não me adequei, mas olha aqui como eu me adequei, eu tenho política, eu tenho um software, eu tenho um DPO, eu tenho um manual de privacidade, eu dou treinamento para os funcionários, então você tem que ter evidências, isso já tem decisões judiciais, depois essa decisão eu cito no meu livro, é uma decisão que fala que a responsabilidade é demonstrável na LGPD, está no princípio do artigo 6º 10. Se você conseguir demonstrar que você tem política de governança, isso é considerado, não porque o juiz ou a NPD, não é uma faculdade, a gente está em momento de Copa do Mundo, né?
Eu não sou um especialista em futebol, mas o Salvio Spina, lá, foi cartão, Salvio? Bom, olha, segunda regra, não. Segunda regra, sim. Aquele pênalti do que o pessoal... a bola veio, caiu na mão do jogador da Croácia. Era pênalti ou não? Então, regra, você tem critérios, não é assim... então, um dos critérios tem política, tem DPO, fiz tudo isso, e mesmo assim, você vê, o Marcelo trouxe um dado prático, o tribunal considerou, para reduzir ao impacto ali daquela sanção de primeira instância, o fato da empresa ter se adequado. Essa decisão que eu vou comentar com vocês, a juíza também considerou. Então, assim, faz sentido ter governança, e não é que nem uma diretora uma vez perguntou para mim, Rita, eu quero que você separe aqui o que eu tenho que ter porque é obrigação legal e o que eu tenho que ter que é bom ter. Aí esse é bom ter, esse a mais, eu vou decidir se eu vou fazer ou não. Mas eu quero saber o que tem que ter. Eu entendo, Rita, que governança, as políticas mínimas, os procedimentos, tem que ter. Uhum. Não é uma faculdade mais. Hoje eu falei agora puxando a sardinha para o lado do pessoal de TI, né? Tá aí o Damião. Eu falei olha, eu acompanhei aqui o trabalho do pessoal do teu TI, eles são razoáveis, eles não estão pedindo coisas exageradas. Se uma hora ele te pedir uma atualização do software, do firewall, do antivírus, e ele te der lá o orçamento, dá um jeito, parcela, mas paga isso aí. Por quê? Porque não é uma faculdade, está no artigo 46 da lei, as empresas têm que proteger os dados. Uhum. Né? Então, e evidências, esses documentos, eles são evidências. O Marcelo, que é de contencioso, um advogado de contencioso, né, Marcelo? Eu queria que você desse a contribuição. Na hora que você vai defender a empresa, você tem esses documentos, você entende que ajuda? Como que é a sua opinião nisso? Ajuda, claro. O trabalho do contencioso dado o judiciário atual, que você tem que levar tudo muito visual e tudo muito mastigado, se você... Prova é uma questão fundamental. Então, quando você comprova toda a boa-fé, toda a governança, tudo organizado, isso facilita o trabalho de qualquer profissional, né? E aquele que vai julgar também, quando ele olha e fala, opa, peraí, estou vendo que a empresa tem aí políticas, tem contratos, comprova treinamentos, comprova tudo que... Também assim, né? A gente precisa lembrar o que eu sempre falo. Ter a política e ter cláusula contratual e não cumprir, não resolve, né? Claro, não, estou falando de coisa efetiva. Mas dentro do... Quando você comprova todo o framework, né, efetivo em prática, certamente isso é meio caminho andado para... É como no contencioso do consumidor, né? Dada essa hipossuficiência do titular de dados e o ônus da prova ser daquele que deve estar adequado, implementado, é fundamental ter o programa todo muito bem documentado, todo o framework funcionando, para que você possa facilitar a vida do julgador, né? Que, aliás, julgador estes que não entendem muito de direito digital. Não, ótimo, perfeito. Eu acho que isso... E até só para fechar esse ponto aqui, colocar algumas das minhas experiências aí, é engraçado que quando nós falamos num processo de adequação, aí vem exatamente essa não obrigatoriedade de se nomear um encarregado, e aí colocando essa responsabilidade para o canal de comunicação. E aí vem aquele processo de relacionamento com o cliente, que geralmente entra por sistemas ou manualmente, e aí nós fazemos exatamente a pergunta, tá, quem vai ser o responsável ou quem já é o responsável pelo canal de comunicação da empresa? Quando a gente fala em canal de comunicação, são todas as comunicações com os clientes, né? Seja telefone, e-mail, chat, fale conosco, site, tudo cai lá no relacionamento, @empresa.com.br, e aí sempre cai lá aquele negócio, é a fulana de tal que é a gerente do call center, então a gerente do canal do cliente, né, do pós-venda ou pré-venda.
E aí eu falei, então você vai ficar responsável pelo canal de comunicação, teoricamente você vai ser responsável por pegar todas as demandas também da LGPD. Ela fala, mas então eu preciso de um treinamento específico, né? Preciso entender. Tudo bem, vamos treinar, tudo. Aí cai uma demanda. Mas isso aqui é muito complexo, vou ter que acionar o Ricardo. Não, mas eu não fui contratado como DPO, você que tem que dar atendimento. Se precisar de um processo administrativo, sim, eu vou fazer, mas aí eu cobro X para assumir. Aí o dono do projeto fala, poxa, mas fica complicado, a gente joga uma responsabilidade nas costas da gerente do call center e você não pode atender? Eu falei, não, mas eu não sou o DPO, não fui contratado como encarregado. Você peça para a pessoa. Então fica aquele bate-bola. Foi isso que às vezes me acende várias. Isso eu sempre falei, o Marcelo sabe que eu sou o cara mais chato disso. Fala, tá bom, você não quer nomear, você não quer encarregado, mas vai ter que ter algum responsável. Mas tem um canal. Então, tudo bem. Então, eu vou nomear aqui que a responsabilidade do canal de comunicação é da fulano de tal ou do fulano de tal. Mas não pode, porque senão a gente pode ter um risco trabalhista, alguma coisa. Então vocês decidem o que vocês querem fazer, né, Marcelo? Sim. Então, assim, são coisas que a gente coloca na prática que tem muita coisa que é para conversa para boi dormir, vamos falar. Vamos sair do juridiquês, né? Então, assim, concorda, Rita? Então, assim, são coisas que a gente... Isso eu já falei para você algumas vezes. Falei, Rita, mas e aí? O que a gente vai fazer? Não, mas eu acho que, poxa, é verdade. Vamos... no software, vai cair aquela inteligência artificial, o chatbot. Daqui a pouco, o pessoal falou, não tem como criar um chatbot onde que a inteligência artificial é um encarregado nomeado e presta todos os esclarecimentos? Teoricamente dá, mas só faltava essa, né? A gente já perdeu emprego até pro chatbot, né? De DPO. Então, brincadeiras à parte, eu acho que é mais só para finalizar esse tema. Se quiser colocar alguma coisa em cima disso. Eu acho que tem algumas manifestações aqui no chat. Não sei se o Marcelo está acompanhando, Marcelo, o chat? Só acompanha quando me elogiam. Tô brincando. Tô vendo do Damião aqui, engraçadíssimo, que no que existe. E aqui mais para o final, justamente, eles estão falando um pouco aqui da questão do exemplo de hotel, por exemplo, que é um setor que lida com pessoas físicas e seus respectivos cadastros, né? Porque mesmo quando a pessoa vai a trabalho para um congresso e vai sozinha, você tem os dados dela, mas maciçamente são pessoas que vão acompanhadas de familiares menores, né? E aí você tem todo um setor que gatinha ainda numa falta de comprometimento com o assunto e lida com muitos dados, né? O Damião falou da prestação de contas, concordando com a Rita. Não inventar a roda. É isso. Ele debochando aqui, me elogiando. E criar uma política que você possa cumprir, ele fala, né? Não inventar a roda. Estava revisando uma política de segurança da informação, pediram para eu revisar do ponto de vista do que eu vi no processo de LGPD jurídico, né? E aí tinha lá uma cláusula de classificação. Aí eu falei, olha, do que eu vi, a empresa não segue isso aqui. Essa cláusula de classificação interna, pública, sigilosa, restrita. Não adianta você pôr isso e pedir para o funcionário assinar isso aqui, eu pus um comentário. Enquanto não tiver isso na prática, tira da política, senão o funcionário não vai querer assinar. Nós temos o inadimplemento de um documento jurídico, né, Rita? A gente tem um problema de questão de direito civil básico, né? Cumprimento de obrigação, né? Então, é isso. Então, assim, faz alguma coisa que de fato está efetivo. Como, por exemplo, eles têm lá a política de perfil de acesso, só não está escrito o procedimento. Então, você já tem, vamos escrever o procedimento, vamos tornar público, que, se é do RH, você vai ver pasta de funcionário. Agora, se alguém de operações vier aqui pedir para olhar alguma coisa, você vai dizer que não. E não é não porque eu, fulana do RH, é porque o procedimento da empresa diz que nem você pode vir aqui me pedir isso, nem eu posso te mostrar isso. Acho que é tornar uma regra, essa que é a ideia, né? E, então, enfim,
Governança é isso, ter regras, né? Para quê? Para minimizar a possibilidade. Fulano estava de férias, na ausência dele, eu achei que podia, né? Já que ele é diretor, ele pode. Peraí, mas, doutor, tem aqui um procedimento que também se aplica ao senhor. Agora fiquei na dúvida, o senhor está me pedindo, mas em tese eu não posso lhe mostrar. A advogada veio aqui e disse que esse dado aqui de saúde do funcionário só o RH pode ver. Eu não posso passar para o senhor. E muitas vezes a governança, né, o compliance não dá certo justamente por falta de engajamento, porque ou teve pouco ou foi ausente a constância de educação, de engajamento, ou porque a autogestão não quer cumprir. E aí aquela coisa, se a autogestão não quer cumprir, por que eu vou cumprir? Aí não adiantou nada, né? Né, Rita? É isso, né? Sim, mas nesse caso a diretora quer cumprir. Então, a diretora que nos contratou, ela quer cumprir. Então, na medida que tem lá o procedimento, o funcionário tem até como sair, né, da saia justa ali, né? Usando uma expressão aí feminina, sair da saia justa, né? Vamos seguir aí para o caso. A discussão foi de uma ação civil pública do frigorífico contra um frigorífico em Montenegro, Rio Grande do Sul. Foi decidida em 13 de julho de 2021. Nessa discussão, um sindicato de trabalhadores da indústria de alimentação de Montenegro, lá no Rio Grande do Sul, em face da JBS Aves Limitada, o MP trabalhou participando como fiscal da lei, que eles chamam de custos legis. Um resumo das alegações do proponente, que era o sindicato, alegou descumprimento sistemático da empresa em relação à proteção de dados, compartilhamento de dados com diversos controladores e operadores sem cautelas necessárias, falta de indicação de encarregado pelos dados pessoais por parte da empresa, compartilhamento de dados pela internet sem observância da intimidade, privacidade de imagem e dano moral presumido. Resumindo a defesa, a empresa JBS Aves Limitada arguiu ter política interna de tratamento de dados, inclusive um manual de privacidade, um software próprio com este fim, um programa de governança elaborado por um consultor externo, ter um comitê de privacidade com hierarquia, que aí entra aquilo que o Marcelo estava falando, mas a gente não vou abrir o parênteses aqui, é a questão da hierarquia na governança. Também que há previsão na LGPD do tratamento lícito de certos dados, em certas circunstâncias, independentemente do consentimento, dentre outros argumentos. Resumo da decisão: ação julgada improcedente, não houve recurso por parte do sindicato, por isso eu fico mais confortável de falar dessa ação aqui, e ela julgou improcedente basicamente porque a empresa, dentre outros argumentos, comprovou possuir o manual de privacidade, ter designado o encarregado de PO, demonstrou utilizar uma ferramenta com recurso tecnológico para tratamento de dados, comprovou observar os princípios da LGPD de livre acesso e de transparência. TRT da 4ª Região, Vara do Trabalho, Montenegro, Rio Grande do Sul. Processo, depois que quiserem que eu coloque aqui no chat os dados, eu coloco aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar agora aqui. É que quando eu estou com 2 telas fica mais difícil, pessoal, mas vou conseguir. Aqui os dados do processo, tá? Quem quiser depois entrar para ver. Acho que o Marcelo, inclusive, se interessou. Tá? Então, aqui, LGPD já sendo aplicada na prática positivamente para a empresa que se adequou. E a outra, contrário, tinha uma outra, esse aqui eu fiz uma análise junto com um colega trabalhista. Eu achei tão bonito que ele falou: Rita, você percebeu que as 2 decisões são da mesma data? Eu falei: Marcelo, não tinha notado. Ele falou: a juíza falou, peraí, esses 2 eu vou esperar, vou estudar, vou decidir no mesmo dia. Ela colocou improcedente porque tem isso, tem isso, tem isso. O outro, ela, procedente porque não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. E ela decidiu na mesma data, no mesmo 13 de julho, ela decide um caso pela improcedência e outro pela procedência, mas sendo coerente, né? A juíza... Na fundamentação. Na fundamentação, tá certo? Então, aqui, só para estimular vocês, profissionais da área, façam o trabalho de vocês, vai ser visto,
tá? Vai ser visto, já está sendo visto pelo judiciário, e acredito que será visto também pela autoridade. Por quê? Porque não é um critério subjetivo. Está no artigo 52, está no inciso 10 do artigo 6º, responsabilidade demonstrável, né? Uhum. Então, é isso. Aqui, não sei se tem mais algum tema, a gente já está chegando perto do fim. Tem um para fechar aqui, mas muito, muito bem apresentado esse tema aí do contencioso. Acho que é sempre muito bom, até porque o advogado adora contencioso, né? A gente tem que avaliar essas questões, porque a gente faz o máximo possível no preventivo, mas quando bate lá, a gente nunca sabe o que pode vir, né? Então, sem querer entrar muito no mérito dos tribunais, mas é assim que acontece. E tem um tema que nós colocamos aqui, que são os reflexos da LGPD na indústria 4.0. Só que eu acho que a gente, para finalizar aqui, a gente pode ir até um pouquinho mais além, não só além do 4.0, mas indo para o contexto do 5.0. Eu sei que não foi planejado, que a gente conversou, mas a questão do 4.0, a gente sabe todas as questões de internet das coisas, conectividade, internet em grande escala, 5G, mas nós tivemos aí um recente caso aqui de São Paulo, né, falando sobre a utilização das câmeras, né, de segurança que pegariam biometria, os acessos dos cidadãos, né, num processo licitatório, né, então acho que foi até jogaram água fria no caldeirão aqui da licitação, acho que todos acompanharam, e isso eu acho que é muito reflexo da privacidade e proteção de dados, mas não só na indústria 4.0, mas já pensando por quê? São Paulo, assim como algumas outras cidades, está no caminho também da sociedade 5.0, né? Essa sociedade que quer realmente uma sociedade mais inclusiva, mais inteligente, mais conectada, e logicamente que esses recursos, para que a gente consiga ter essa projeção para a sociedade 5.0, que a previsão será um maior impacto aqui no Brasil em 2030, mas nós já estamos vivenciando algumas iniciativas como essa, que é exatamente dessa licitação que foi discutida nesses últimos dias. Então, eu queria o posicionamento de vocês, porque basicamente isso já é um reflexo da própria LGPD, da privacidade, da proteção de dados, onde, de uma forma, vamos dizer assim, até talvez imatura ou negligente, de alguma forma, do órgão público, né, de realmente se fazer uma licitação para um projeto tão complexo e com uma estrutura técnica, né, administrativa, vamos dizer assim, está faltando requisitos técnicos de contratação e observância, né, uma governança de dados para uma contratação. Imagina quais problemas isso pode acarretar, né, doutor? Então, imagina, um processo desse que foi suspenso, é justamente um reflexo da LGPD, pura e simplesmente num projeto que é para daqui 5 anos, 6 anos, concorda? Então, falando um pouquinho desse tópico dos reflexos da LGPD na transformação digital, seja a indústria 4.0 ou a 5 que está vindo lá para frente. Hoje, coincidentemente, eu faço parte da Comissão de Tecnologia e Sociedade do Instituto Brasileiro de Direito Ético Empresarial. E aí, ontem, eu estava lendo a Folha, na verdade, sábado, eu estava lendo a Folha de São Paulo, e na coluna, foi domingo que eu li, dia 11, Tendências e Debates. O projeto de reconhecimento facial da Prefeitura de São Paulo é adequado? É uma página que a Folha faz, uma pessoa dizendo não e a outra dizendo sim. Ela promove um debate. Uma pessoa do ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade, tá, afiliada ao Beckman Klein Center, da Universidade de Harvard, membro do CNPD, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, o Fábio Stabile e a Celina Bottino, se posicionaram no sentido de que não. Já o secretário municipal, a Elza, não é o secretário, a Elza Paulina de Souza,
da Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo, defendendo que sim, que o projeto estava adequado. Se vocês lerem os dois, tá? Vocês vão ver que esse aqui enaltece muito do que a Smart City pode trazer para a população, e, sem dúvida, existe. Ele falou assim, é um projeto que vai integrar 20 mil câmeras de monitoramento até 2024, com a ambição de ser uma plataforma tecnológica efetiva, permitirá a gestão municipal, fala tanto a parte de segurança, você olha aqui e fala, nossa, novo sistema, serviços médicos de resgate, SAMU, trânsito CET, SPTAN, CPTM, metrô, defesa civil, zeladoria de várias áreas, porque vai ter lá, a luz lá está apagada, a câmera vai pegar, né? Enfim, enaltece o lado positivo. Só que eu não quero dar minha opinião na medida em que eu não analisei, só ali da notícia do jornal, tá? Seria até leviano da minha parte. Mas você vê no texto dele que ele não traz alguns elementos mais técnicos, que você fala que faltou aí no edital, né? Eu não cheguei a examinar o edital. Ele fala que a transparência, ele até comenta da LGPD no final, transparência é uma premissa fundamental, é ela, na verdade, dessa regestão e também um dos pilares do projeto. Por isso, ele prevê a criação de um conselho de gestão e transparência a ser integrado por diversos órgãos, entre eles a Controladoria Geral do município, e terá como missão garantir o cumprimento da LGPD, tá? Na gestão das informações. Só que a gente está falando o quê? De uma matéria que envolve o quê? Tecnologia, né? O Ricardo é um profissional misto, jurídico-tecnológico. O Damião, que está escrevendo aí, no chat várias vezes, é de tecnologia. Vocês viram que eu falei, eu fui revisar a política de segurança, estou dando um toque para o cara do TI, olha, talvez essa política sirva para um outro cliente, mas para esse cliente esse trecho aqui você tem que tirar, porque não se aplica. Então, tem que ver se na prática ele vai ter ferramentas, não é só... aí ela coloca aqui, o pessoal da ITS, do ITS Rio, ele questiona, em especial a questão do reconhecimento facial, né? Por quê? Porque pessoas de tez morena ou negra, a base de dados, que o Marcelo, não sei se vocês lembram quando ele falou de IA, que a IA, ela tem por trás a base de dados, né? É frágil para reconhecer, ela não tem histórico, vamos dizer assim, suficiente para ser precisa quando o reconhecimento facial envolve pessoas desse tipo de tez. Inclusive, tem uma série da Apple que mostra isso. Duas pessoas que vão num prédio de uma grande empresa em Los Angeles, os dois com o crachá por escrito, porque a impressora, quando colocou, os dois eram de tez mais escura, a impressora não consegue fazer o reconhecimento, e aí a máquina, né? E aí faz o crachá deles é manual, tá? Então, não é eu que estou dizendo isso, é um fato. O primeiro do erro do projeto é insistir no uso indiscriminado de reconhecimento facial para a segurança pública, incluindo a inaceitável função de rastreamento à base da cor da pele, uma prática que deveria ser banida. Usar câmeras para encontrar potenciais infratores na rua resulta em pelo menos 2 graves problemas: racismo e ineficiência. Então, eles vão trazendo, com a visão técnica deles, um outro argumento que talvez não apareça na fala lá da pessoa da prefeitura, tá? O racismo deriva em especial da incapacidade da tecnologia de identificar rostos não brancos de forma similar aos rostos masculinos e brancos. Inúmeras pesquisas comprovam que o uso da tecnologia coloca pessoas negras, asiáticas, transindígenas e outros em risco desproporcional, o que é inconstitucional e claramente gravíssimo. Então, é interessante que quando vem o técnico, né, Ricardo? O técnico traz a discussão para uma outra camada, vamos dizer assim. Acaba melando tudo, né? Voltando para o futebol, né? Eu lá assistindo o jogo e tal, na hora que eu fui ler a planilha, o artigo de um cara que analisou a prancheta do técnico, né? Porque colocou três no meio de campo, isolou o Vinícius Júnior com isso. Eu falo, eu achei que eu tinha visto um jogo, mas esse cara vê um outro jogo, né? Então, assim, como professora, trazendo para uma linguagem, às vezes a pessoa que não é da área, ela vê de um jeito que a coisa é mais simples, mas aí quando você vai pegar, olha quanta coisa esses técnicos do ITS estão trazendo,
de informação. Damião está confirmando aí, minority, ele usou uma expressão em inglês. É o Minority Report, né? Minority Report, é uma amostra pequena que não consegue ainda ser efetiva no reconhecimento facial. Então, acho que isso nós somos um país grande, nós temos pessoas qualificadas, as discussões têm que ser bem feitas, essa é a minha opinião, né? Temos CNPq, temos FINEP, temos FAPESP aqui em São Paulo, tem tanta gente qualificada, né? Criamos nossa própria vacina, lembra que nós criamos nossa vacina, né? Sim. Então, assim, nós temos tecnologia, nós somos um país que tem tecnologia, então, acho que essas discussões a gente tem como levar, eu acho que é importante que tenha tido essa... E temos instituições, porque o Ricardo falou, veja que a coisa não foi para frente do jeito que está. Falou, peraí, segura um pouquinho, vamos melhorar isso aqui, né? Acho que o Marcelo queria comentar, né, Marcelo, sobre... Porque envolve muita questão da capacidade da inteligência artificial, né? A verdade é assim, uma pessoa que está vinculada ao interesse político e que não é técnica, já fica suspeita para dar opinião. Eu acho que dentro do contexto lá do começo, da própria NPD ser uma autarquia, para não ter conflito de interesse e não prejudicar sua pureza, uma pessoa que vem para justificar uma contratação equivocada na contramão da Europa, na contramão da parte técnica, o Estado, como, né, no caso, o município de São Paulo, sequer adequou suas instituições à Lei Geral de Proteção de Dados. Como quer aplicar reconhecimento facial? Quem vai manusear? Quem vai lidar? Pessoas que não estão treinadas, que não têm competência técnica para lidar com isso. Essa ressalva do preconceito, que também está no Coded Bias lá da Netflix, né, da experiência da cientista do MIT, deixa mais do que claro que o reconhecimento facial não está devidamente desenvolvido. Então, esse apelo político de segurança, ele vai justificar uma implementação equivocada. Cidade inteligente, eu já ouvi de prefeito e de advogados que lidam com licitação, que um monte de município acha que cidade inteligente é colocar o Wi-Fi na praça e está tudo certo. É algo muito mais complexo que demanda dados para, inclusive, implementação de políticas públicas. Então, eu acho super equivocado. Entendo o contexto do jornal, acho muito legal, mas acho que não tem nem como comparar o comentário do pessoal da ETS, que ele é esmagador com relação ao comentário de alguém vinculado a uma contratação de um ente governamental. A questão, acho que assim, é como a Rita, e agora complementou o Marcelo, se juntar as duas citações, vai muito na mão do que a Elaine Maia comentou. Acho que se tem finalidade lícita e hipótese que justifique, está de acordo com a lei, podemos fazer. No primeiro momento, sim. Logicamente que a finalidade do tratamento de dados, ela é legítima, porém, isso não exime que você comprove todas as questões de segurança da informação. Então, na verdade, o município de São Paulo, né, a gente pode falar, até porque nós sabemos o quanto outros municípios daqui do Brasil, eles não têm aí o seu programa de privacidade totalmente implementado, maduro, e isso nós sabemos porque não é só os municípios, né, nós estamos falando de tribunais, de ministérios, de secretarias que vazam seus dados, que são utilizados. Infelizmente, nós podemos falar que os grandes vazamentos de dados provém dos órgãos públicos, né? Então, assim, é uma questão que quando se bate, única e exclusivamente quando nós falamos dessa questão da cidade, o Sampa, me fugiu aqui o nome, aqui, o Smart Sampa. O Smart Sampa, ele se propõe a ter um projeto que eu acho muito válido de segurança, é muito importante para todos nós, mas nós não podemos esquecer
todas as lições de casa para manter, porque imagina São Paulo do jeito que é, o quanto que vai se captar de imagem, aí a gente vai para Minority Report e outros filmes de tecnologia de inteligência artificial, que imagina tudo isso na mão de um município, e até que ponto isso é tratado. Nós pegamos casos da China que monitoram suas cidades lá e usam indevidamente para oprimir a população, né? Então, assim, pode acontecer no Brasil? Pode. O que a gente... Tem alguma coisa que vai impedir isso aí? Ah, temos leis. Tá, meu amigo, mas muita coisa a lei não pega. Então, assim, porque o Estado é detentor de credibilidade. Tá, balela. Isso aqui, falando como advogado, nós temos que ser críticos. Então, acho que, assim, muita coisa, minha opinião também, é a questão realmente de se ter um cuidado do que se vai utilizar e para que utilizar, como utilizar, porque depois a gente está falando de uma cidade inteligente, a gente coloca o exemplo que foi feito lá no Japão, e eu acho que na Inglaterra, se não me engano, das cidades inteligentes, e até no Japão, a própria Toyota, né? A Toyota está tendo uma cidade inteligente, e o rigor da legislação com relação a isso, a responsabilização do município, da empresa Toyota. Se a Toyota fizer uma besteira, cara, esses caras, eles são incinerados no mercado. Então, assim, é uma credibilidade que precisa ser mostrada, e, logicamente, que essa imparcialidade tem que ter um parecer do Ministério Público para uma licitação dessa, tem que ter um posicionamento da NPD, que não foi feito, né? A gente tem agora uma CPI dos aplicativos Sim. utilizados pela prefeitura, porque já estão em suspeita. Se Sim. a prefeitura não consegue sequer lidar com isso... De um app, né? Eu não quero ser... Desculpa, é estado de vigilância isso. Como isso vai ser usado contra a periferia, contra pessoas pobres? Espera lá, né? Quem vai usar? Como é que eu vou ter essa prestação de contas? Eu estou falando deles. Se eles nem a LGPD aplicam direito. A gente sabe, né? Poxa, eu já tive a oportunidade de dar treinamento para algumas instituições aí públicas, e parece que a gente está falando... Nossa, eu nunca ouvi falar desse jeito, como você está apresentando. Poxa, mas deveria estar pronto. Então, assim, são essas preocupações que nós temos que ter. E aí, resumindo, para fechar aqui, para dar voz aqui para a doutora Rita terminar tudo, nós sermos críticos, né? Então, nós temos muitas ferramentas, simplesmente questionar exatamente tudo que se acontece no dia a dia, e não é porque a NPD ditou normas que são suficientes ou que nós precisamos concordar, né? Então, nós aqui da ANAD, como responsabilidade, no momento certo, nós vamos nos manifestar, até porque nós entendemos, né, a diretoria aqui da ANAD, que ainda não é o momento. Nós precisamos ter uma maturidade para digerir tudo isso, discutir aqui com vocês, né, membros efetivos, membros colaborativos, membros convidados, profissionais de destaque como a doutora Rita, para que a gente consiga falar e ter os nossos posicionamentos, e aí sim, apresentar alguma coisa muito palpável, porque, infelizmente, o mercado ainda é imaturo. Né, doutora Rita? Então, passo a bola aí, vou parar de falar, desculpa, só fazer um complemento, mas eu acho que seria pertinente falar um pouquinho sobre isso, e aí falar um pouquinho do seu livro aí também sobre o consumidor, que eu acho que é bem legal. Eu já li, achei muito legal. Você já leu? Olha. Não li tudo, né, na verdade, já comecei a ler, né? Na verdade, mas eu comecei a ler, achei muito bacana, porque a gente sente falta, eu mesmo que sou da área de consumidor, então eu sinto muita falta de doutrinas, né? Tem poucas, a gente pode falar que são poucas. E eu tenho o privilégio, eu e Marcelo, de termos uma amiga aqui, que é da área, consumerista, então... Obrigada da amizade, então. Eu vou colocar aqui em tela inteira, aqui para compartilhar com vocês essa... Vale um Pix essa, hein, Rita? Vale um Pix? Vale um panetone de chocolate. Né? Vocês estão vendo a tela? Ainda não? Ainda não. Ainda não. Acho que eu me precipitei aqui para compartilhar. Minimizar, acho que agora sim. Eu vou falar aqui do livro primeiro. Agora vocês estão vendo? Não, acho que deve ter pego uma outra tela. Tá.
Só, Tá. pessoal, esperem Então, mais um pouquinho, não vão embora, que daqui a pouco a gente termina. É que o assunto é muito bom, né? A gente nem vê que o tempo passou. agora eu acho que vai aparecer. Agora sim, né? Sim, Uhum. só precisa... Bom, isso aí. então, foi necessário atualizar o livro, porque essa é a segunda edição, eu escrevi ele em 2018 e publiquei em maio. Aí, em agosto, saiu a LGPD, que na primeira edição era só um projeto de lei, então tinha um capítulo dedicado só ao projeto, uma sessão, na verdade. Então, foi necessário fazer isso. Além disso, esse livro reúne várias legislações sobre proteção de dados, por exemplo, o Marco Civil da Internet tem um trecho destinado à parte de dados de usuários, a Lei do Cadastro Positivo tem uma parte de dados do cadastro positivo, das pessoas que pagam em dia, né, que traz uma regra diferente da LGPD, que não é o consentimento, é compulsória, assim, a pessoa, que ela faz parte de algum... paga a conta de luz, paga a conta d'água, paga o cartão de crédito, essas informações serão passadas aos birôs de crédito, para que ela, quando for tomar um crédito, ela tenha isso, o fato dela pagar em dias, leve a um rate melhor para ela. Na versão original da Lei do Cadastro Positivo, que estava na primeira versão do livro, havia necessidade de consentimento, a adesão foi pequena, só 5% das pessoas aderiram. Aí o ministro Paulo Guedes atualiza a lei, acreditando que com isso os juros para quem paga em dia cairia, e aí há essa nova versão da Lei do Cadastro Positivo, em 2019, que ela é contemplada nessa nova edição. Também a parte das leis de não perturbe, as regras da Anatel para aquelas ligações que chegam e a gente vai atender e está mudo, a parte de jurisprudência, que antes era bem incipiente, agora a gente já tem alguns julgados, eu trago também nessa nova edição. Essa edição, para vocês terem uma ideia, ela aumentou em 40 páginas a versão original, então deu aí... não foi só teve a própria Constituição Federal, né? Passou a ter proteção de dados como um direito de garantia fundamental no rol de direitos dos cidadãos. Eu acho que por isso também o ITS se posiciona dizendo da inconstitucionalidade quando você viola a privacidade e proteção de dados, porque hoje é um direito fundamental previsto no artigo 5º, cláusula pétrea, né? Então, o livro tem essa ideia, né, de trazer essa parte. Eu consegui com a editora, para quem tiver interesse em adquirir, no site da Almedina, mas é só válido até 31 de dezembro. Com esse cupom aqui, ALMED30, tem 30% de desconto. Tá? E não é só desse livro, outros livros também, mas o foco aqui, é lógico que eu estou falando desse livro, tá? Então, Almed30 com maiúscula, tudo junto, no site da Almedina, www.almedina.com. Outra coisa que eu procurei trazer aqui para vocês, no curso de PO 4.0, que já está na 9ª edição, agora a gente está trazendo, remodelou o curso, tem alguns alunos que estão nos assistindo aqui, ex-alunos. Essa nova edição, em vez de ser 5 aulas, serão 7 aulas, e vai ter uma aula que a gente vai abordar especificamente a inteligência artificial, como o Ricardo trouxe aqui. Vai ser exposto por uma professora que é cientista de dados. Conversei com ela hoje sobre isso, que dá aula de machine learning, deep learning, e vai trazer esse tipo de discussão. Oportunamente também, Ricardo, gostaria de contar com a sua colaboração aí no curso, né? A gente fala depois a respeito. Quem tiver interesse, aqui está o link, é só colocar de PO 4.0 FIAP, que é uma Faculdade de Informática e Administração Paulista, com o voucher hashtag de PO FIAP, os 12 primeiros aqui que se manifestarem têm direito a um desconto também, aí o desconto é menor, 5% de desconto, tá? O curso começa dia 26 de janeiro e acaba na véspera do Carnaval, dia 16 de fevereiro, 7 noites, online. Tem uma aula também sobre segurança da informação, que é um professor convidado que dá, porque para você ser DPO não adianta só ter formação jurídica, tem que ter também pelo menos uma noção de tecnologia,
para dizer, opa, aqui eu preciso de um apoio, aqui eu posso ir, aqui eu preciso de um profissional de TI comigo, né? E, por fim, essa semana a gente lança o Compliance Digital, tem um artigo meu, a figura do Data Protection Officer, DPO no Brasil, o encarregado. Essa obra, para quem se interessar, especificamente para quem atua com proteção de dados e governança corporativa, né? Não, especificamente é ruim, né? Restringe, mas em especial para esses profissionais. Vai ter o lançamento no Antiquário Bar e Café, às 18h30, na quinta-feira. No LinkedIn eu fiz um post, tem mais detalhes. Eu estarei lá só no primeiro, antes do início, porque eu tenho um compromisso na mesma noite, mas 5h30 eu vou lá. Mas eu sairei por volta das 6, porque eu tenho realmente esse compromisso no outro lado da cidade, e como o Ricardo colocou, o trânsito já é o trânsito de época de Natal, né? Então, eu não vou poder ficar no evento todo, mas lá eu falo da figura do DPO e dessa resolução, até citei alguns trechos do artigo ao longo aqui da apresentação. Uma análise que eu fiz da resolução número 2, que foi amplamente discutida aqui hoje, tá? Quinta-feira, dia 15, tem o lançamento desse livro. Com isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu agradeço, deixo aqui meu contato, né, o meu e-mail corporativo, o meu contato também, para quem tiver interesse. Aqui está o obrigado, mas seria obrigada, porque eu sou do gênero feminino, né, mas assim, em nome do escritório pode ficar como obrigado. Eu vou encerrar o compartilhamento aqui, para podermos ter as palavras finais dos nossos patrocinadores. A única coisa que a barrinha ficou bem em cima aqui, eu estou com medo de clicar em algum lugar errado aqui. Parar a apresentação, acho que né? Isso. É o azul, né? Clica no azul aí. Tá. Se clica no vermelho... Cai, mas aí você volta, não tem problema. Então, é isso. Obrigada, Marcelo Fonseca Santos, pela amizade, oportunidade de estar aqui hoje, de novo, falando com o pessoal. Eles dois são pessoas muito agradáveis de conviver, pessoas leves. A gente está na época de para quem acredita, comemora Natal, a época do Advento é uma época de alegria. São pessoas alegres, acho que a gente tratou de temas sérios aqui, mas de uma forma leve, que acho que é importante. E agradeço, então, novamente, a oportunidade. Também agradeço todos que estiveram até agora aqui com a gente, já estamos com 1h30, começamos às 6h10, né? Já quase 2 horas, quase. Em pleno dezembro, numa segunda-feira. Então, muito obrigada. Aí estou vendo alguns: Ricardo, Elane, Cláudia, Danilo, Lívia, Damião teve que sair, a Maria Santos aqui agradecendo. Então, é um prazer estar aqui com vocês, da ANAD, e passo as palavras aí para o Marcelo e logo para o Ricardo, que é o presidente da associação, ter suas palavras finais. Rita, obrigado mais uma vez por nos engrandecer aí, nos passar seus ensinamentos. Te agradeço muito aí por disponibilizar essas 2 horas aí do teu tempo para poder compartilhar com a gente aí o conhecimento. Obrigado a todos os colegas aqui presentes aqui, os 27 que estão aqui online. Realmente, para uma segunda-feira, vocês começaram animados, hein? E fico muito feliz, e 2023 aí estão juntos com mais eventos e o nosso congresso aí no final do ano. Muito obrigado, boa noite. Vou passar para o Ricardo a palavra. Beleza. Muito obrigado aí. Obrigado, Rita, pela disponibilidade, foi muito bom. Na verdade, aqui a gente sempre gosta de colocar algumas discussões, né, algumas questões aí que são mais em destaque no dia a dia. Logicamente que não tem como fugir da parte teórica, né, não tem como fugir da parte introdutória, mas assim a gente consegue colocar umas pitadinhas de prática no dia a dia. E eu gostaria de ver se alguém quiser fazer alguma colocação breve, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? O espaço aqui também é de vocês. Quem quiser pode levantar a mão ou
dar um tchauzinho, fique à vontade. Mas também, alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu falar igual aquele negócio do He-Man, né? Não sei quem assistiu o He-Man. A lição que aprendemos hoje foi que nós temos que ser cautelosos com as nossas decisões, né? O He-Man aqui, na verdade, é o Marcelo, tá? Ele que é eu sou mais o Gorpo, né? Que é aquele fantasminha que fica voando, infernizando os outros. Mas, brincadeiras à parte, bom, se ninguém quiser fazer nenhuma colocação, na verdade, agradecer a todos vocês. Entreguei a idade, né? Tô aqui com meus 40 e poucos anos, mas tá bom. mas a barba não nega, né? Mas, na verdade, realmente o que a gente quer aqui é passar para vocês. Logicamente, quando a gente convida uma pessoa, a gente quer falar, e isso parte muito de nós, falarmos dos seus projetos, dos seus livros, né? Eu acho que todo mundo tem nós precisamos dar esse espaço para as pessoas, e a Rita traz aí por isso que eu falei, Rita, fala só de um livro, só que se for falar de todos aqui, não vai dar tempo, então, assim, mas acho que a temática é muito pertinente quando a gente fala em ANPD, quando nós falamos de LGPD, falamos da questão do consumidor, porque tudo gira em torno, né, do consumidor, que é o titular de dados, e realmente tentar passar de uma maneira leve para vocês, porque aqui é mais do que uma aula, né, é um bate-papo entre amigos, que vocês podem até... tudo que nós apresentamos aqui foram alguns posicionamentos do Ricardo, da Rita, do Marcelo, que alguns concordam, outros não concordam, mas no final, todas nós ficamos com um insight diferente, seja eu mesmo, acabei tendo algumas ideias aqui, que não são poucas, então é mais por causa disso, tá, pessoal? Acho que o evento é bom para todos. De painel, na verdade, Marcelo, esse não é o penúltimo, não é o último, é o penúltimo, né? Que na verdade nós iríamos fazer uma reunião interna do Comitê de Inovação e Tecnologia, aí convertemos uma reunião em um painel, que na verdade a gente acabou abrindo, ideia da própria diretora, Luísa Fatin, não sei se ela está presente aqui, então convido vocês também, amanhã, se quiserem falar um pouquinho de inteligência artificial, nós vamos ter a visita, a apresentação de um professor renomado, eu vou compartilhar com vocês também depois, a inteligência artificial, sustentabilidade e decisões estratégicas. Então, é um tema que o Marcelo é suspeito também para falar. Queria parabenizar aqui o Marcelo, nosso diretor também, vai fazer parte da diretoria da iTunes, que é uma associação, um instituto que é parceiro nosso aqui. O Marcelo vai assumir a diretoria de relacionamento também, mas não irá nos abandonar, né, Marcelo? Então, mas aí a intenção é nós trazermos uma parceria, profissionais de inteligência artificial, que vai agregar e eu acho que trazer muita coisa boa para nós advogados também, assim como eles também estão esperando que nós da ANAD, a gente contribua de uma parte legal, até porque isso tem impactado muito os projetos aí do pessoal da iTunes. Aprendi a falar, hein, Marcelo? Opa! É uma instituição que trava-línguas, né? Então... eu treinei, viu, gente? Eu treinei para falar iTunes. É o I2AI, né? Então, queria parabenizar o Marcelo aí também por essa conquista. E muito obrigado a todos, obrigado, Rita, sempre muito bom estar contigo. A gente está quase todo dia se falando, né? Um vai ajudando o outro, né? Então, muito bom. E o Marcelo aí também. Obrigado, gente. Aos demais diretores, a Luísa, a Andressa, que estava presente, a própria Maria também, que estava aqui. E todo mundo, Ricardo, Cláudia, Igor, Danilo, grande Danilo, Juliana, também, todo mundo. Quem não participou, que está presente aqui de eventos da ANAD, vai participar ainda o ano que vem, hein? Então, por favor, fiquem aí de antemão, que na verdade agora não é mais convite, tá? Agora é convocação. Né? Então, Newton também, a própria Lívia. Então, fiquem espertos aí que nós vamos convocar os membros aí a participar com eventos conosco aí, que a gente só tem a aprender. E 2003 vai ser um sucesso para todos nós. Tá bom, gente? Então, quem puder, a gente se vê amanhã. Muito obrigado, boa noite
Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, boa noite. Boa noite. Deixa eu parar a gravação aqui.